Ao vivaço, online, ao vivo em cores. Saudades de estar aqui conversando, de falar com vocês, né, de bater esse papo aqui, porque tem 3 semanas desde o nosso último episódio, né? Feriado, chuva, dia santo. Mas é isso. Mais uma quinta-feira, mais um Futuro Cast. Sejam todos muito Online, bem-vindos. É um ao vivo em prazerzaço estar aqui com cores. vocês, né? Luan Barros, host do Futuro Cast, Saudades parceiro de estar de aqui negócio conversando, aqui de também dentro da falar com Futuro. vocês, né, de E bater para esse falar papo aqui, comigo porque do tema de hoje, né, que é como a gente construir um orçamento familiar eficiente. Eu tô com um convidado que, vou mentir não, ele já me deixou complicado para falar o sobrenome dele, né? Mas a gente já se se familiarizou aqui. Eli, se eu errar seu sobrenome aí, pelo amor de Deus, você me corrija, tá? Mas vou usar o hack que você me ensinou, né? Então, para falar comigo, tô ele que é um professor da PUC, né? Ele é professor de finanças. Então, além, né, de ser professor de finanças, né? Ele também é coordenador na Liga de Mercado Financeiro de Capitais, né? Acredito que vocês vão estar vendo aí na camiseta dele também fazendo esse merchan. A gente vai falar um pouquinho a respeito também. Eli Borochovicius. Se eu errar, pelo amor de Deus, me corrija, né? Mas mais conhecido aí para os mais íntimos, né? Já me considerando íntimo aí. Borô, certo? É isso aí. A galera me Eli, chamou de seja Bro, seguimos assim. top. Seja muito bem-vindo. Se você quiser se apresentar um pouco melhor, falar um pouquinho de você, o espaço é seu, fica à vontade. Ah, tranquilo. Ah, eu sou uma pessoa normal. Eu como, bebo, durmo. Esse é o Muito meu dia bom. a dia, né? Eu Muito bom. sou formado em comércio exterior, eu tenho pós-graduação em política e estratégia, sou ex-oficial do Exército da Arma de Comunicações. Olha que legal. E, pois é, aí eu fiz o, o ciclo de altos estudos em política e estratégia, depois eu fiz um MBA na FGV em gestão. Uhum. E quando eu me dei conta de que o que eu curtia mesmo era academia, o que eu gostava era de estudar e de ajudar as pessoas a crescerem intelectualmente, eu assumi de fato a minha carreira de professor, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado. Uma parte do meu doutorado, o doutorado de sanduíche, eu fiz na Macquarie University, na Austrália, e mestrado e doutorado em educação na PUC Campinas mesmo. E, enfim, sou apaixonado aí pela área de educação. E quando vocês me falaram que eu estaria convidado para bater um papo com a galera, a primeira coisa que eu pensei é, caramba, né? Como é que a gente vai falar de um assunto que toca realmente a vida das pessoas, mas de uma forma mais tranquila, mais, assim, mais leve e sem Uhum. monomesa aqui para a galera, né? Show de bola. A ideia é exatamente essa, né? Eu tento trazer essa mesma visão, né? Tanto para o nosso momento aqui, né, no podcast, como também para dentro da nossa profissão, né? Eu falo bastante sobre isso, né? A gente, às vezes, quando fala sobre o mercado financeiro, quando fala sobre finanças, as pessoas tendem, né, a achar que a primeira coisa que pensa já é a sopa de letrinhas dos investimentos, já acha que é difícil pra caramba, eu não vou conseguir entender, é um mercado muito amplo, tem que ter muito o economic case, né? Tem jeito de falar e tudo mais. Eu falo, cara, a ideia é a gente realmente tentar deixar um jeito mais leve, mais agradável, né? E que realmente impacte de forma positiva, né? Trazer essa consciência, né? Como você colocou, né, da parte acadêmica, né? Levar realmente conhecimento, acho que é o ponto principal, né? E aí a gente tem que se comunicar da forma que a pessoa vai entender, né? A ideia é essa. Tem algumas dicas que eu vou dar hoje aqui, que vai ter um pouco da sopa de letrinhas, mas faz parte. Aí a gente vai conversando aqui Show de e bola, vai maravilha. explicando para a galera. Maravilha. Eli, a primeira coisa que eu queria te perguntar, né, até para a gente já entrar um pouco no assunto, né? Você falou a respeito dessa questão de, pô, eu sou formado em Comex, né? Apesar de ter bastante coisa de vivência, né, em relação à parte de finanças, como foi que você entrou realmente nessa parte assim de mercado, de finanças, voltado mais para a área, né? Vamos colocar, né, econômica, do que Ah, realmente para talvez, né, a parte de comércio exterior. o que aconteceu é que na época que eu estava no Exército, eu estava precisando de grana, porque precisava pagar a minha faculdade, tinha as coisas que estavam rolando, que eu precisava honrar os meus compromissos, e eu precisava trabalhar, cara. Então eu fazia o Exército de manhã, não dava nem tempo de almoçar, eu já ia correndo para a corretora onde eu trabalhava, uma corretora de seguros, Uhum. e assim, à noite eu ia para a faculdade, não tinha tempo de almoçar, não tinha tempo de jantar, né? Era uma refeição por dia, era uma loucura aquele período. Então eu Caramba. comecei numa corretora de valores, numa corretora de seguros.
Uhum. Só que aí, o que aconteceu? O dono da corretora, ele foi convidado a entrar na Patagon, que foi a primeira, se não a primeira, uma entre as duas primeiras corretoras que trabalhava com home broker no Brasil. Então, ainda a gente tinha internet de escada. Então, o pessoal mais novo aí não vai saber, mas É isso a que eu galera vou mais falar. velha lembra a tomada de telefone e depois da meia-noite tentar para pagar um único pulso, aquele barulho lá. Como tinha Memória discador, tinha que afetiva. pagar discador, então. E aí, nessa época, cara, eu fui trabalhar então com ele. Ele me chamou, falou: não, vem trabalhar comigo aqui na Patagon. E foi Uhum. lá que eu fiz, assim, bons amigos. Muitos deles hoje estão ainda no mercado financeiro, estão no mercado Legal. de capitais. Não vou citar nomes aqui, Sim. mas, assim, tem uma galera assim que é pesada, tem uma galera que é forte, que era da época da Patagon. Então, assim, foi assim uma grande experiência que eu tive. E depois, quando o Santander comprou a corretora, o meu então diretor criou uma empresa, me chamou para ser sócio, fui sócio dele durante um período, até que eu já estava dando aula tal, e eu recebi um convite para ir para o exterior para assumir a direção financeira de uma empresa. Então, fui Legal. para fora, fui para o exterior, fiquei um tempo lá fora. E aí, nesse período, a minha esposa engravidou e falou: não, vamos voltar para o Brasil, quero ter a nossa filhota lá no Brasil, com passaporte Bacana. brasileiro. Falei: então tá bom, voltamos para cá. E aí eu assumi, então, a, assim, a cátedra mesmo, fui para, né, a linha de frente aí nas universidades. E Uhum. assim, eu dei muita sorte porque os caras gostaram do meu trabalho, depois me convidaram para ficar na gestão, e eu passei na PUC Campinas 12 anos trabalhando na gestão. Caramba. Então, eu trabalhava como gestor orçamentário da instituição. Então, assim, trabalho com finanças desde Sempre. moleque. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala, né, sobre esse ponto de orçamento, gestão, né, quando a gente vai falar sobre finanças, até como a gente brincou aqui no começo, as pessoas elas ficam um pouco assustadas, né? Parte, né, minha visão, parte por conta cultural, né? O brasileiro evita falar de dinheiro, a gente tem muito medo de falar de dinheiro, né? Raramente você vê as pessoas falando sobre quanto recebe. Parece que o dinheiro não pode falar, e aí a gente tem uma outra também visão, né? De que, se tem dinheiro é sujo, né? Então acaba sendo uma coisa muito cultural, né? Como é que você faz para lidar com essa questão cultural, por exemplo, com seus alunos? Uau, os alunos já vêm mais abertos, já têm uma cabeça um pouco mais aberta ou ainda tem bastante atrito, né? Quando a gente fala dessa parte mais cultural ou de realmente estar mais aberto para conversa sobre finanças? Cara, atrito assim sempre vai ter, porque eu acho que isso é um pouco da nossa cultura mesmo, né? E aí tem várias razões para isso. Tem questões teológicas, tem questões políticas, tem questões, enfim, Uhum. não vem ao caso aqui. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de falar a respeito de dinheiro em lugar nenhum. E vamos combinar que aqui no Brasil é um pouco perigoso, né? Você já pensou, por exemplo, eu dei aula não só em universidade, mas eu também já trabalhei com educação financeira com crianças, tá? Eu dei aula de educação financeira para crianças em escola. E aí você pega a molecada assim de 12 anos, eles querem falar de mercado acionário, eles querem saber operações com derivativos, eles querem entender como é que funciona né, como é que as empresas funcionam, e assim, querem falar de um monte de coisa. E aí sim eles ficam tomando um cuidado desgraçado. Não, porque o meu pai ele fez um investimento de não eu não posso falar o valor, e aí eles ficam de medo. Sim. Mas por quê? Porque essas crianças elas foram preparadas pelos pais para não darem com a língua nos dentes, né? Porque se abre a boca e fala um negócio desse, as pessoas estão ouvindo, cara, o pessoal tem medo de sequestro, tem medo de Sim. assalto. Então, assim, com razão, dá para entender. O Uhum. que não dá para entender, e essa é a razão do tema de hoje, é deixar de falar sobre dinheiro em casa. Boa. Aí a coisa começa a ficar complicada. Então, assim, se não quer falar da porta para fora, ok, beleza, deu para entender. Faz sentido. Agora, da porta para dentro, cara, não dá para você não falar de orçamento. Por isso, né, a gente vai falar aqui de orçamento familiar. Você consegue imaginar o que é um casal com ou sem filhos, e não importa gêneros, né? Uhum. Mas assim,
Você consegue imaginar as pessoas não discutindo os seus sonhos familiares? Difícil, né? Então, assim, Difícil. quando a gente fala de orçamento, o que as pessoas confundem muito é que orçamento não é plano de negócio. Uhum. Orçamento é planejamento para traçar meta, né? E como é que você não vai discutir em família as metas? Pô, eu estou pensando em fazer uma viagem legal, vamos juntar uma grana para viajar. Ah, para onde a gente vai? Não, 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 não vamos falar porque pode custar caro, vai que o vizinho aqui esteja, né, nos Sim. ouvindo. Não, pô, a gente tem que discutir essas coisas dentro de casa. Tem dinheiro, não tem dinheiro, sobra, não sobra, onde aplica, onde não aplica, para onde vai esse dinheiro. Aliás, quer dizer, essa é uma das máximas, né, das finanças. Não importa o quanto você ganha, o que importa é para onde o Como seu você dinheiro gasta. vai, né? Como é que Uhum. você gasta. Então, assim, como é que você não vai dizer para o teu dinheiro para onde ele vai? Você precisa fazer um orçamento. Então, quando você me pergunta, né, como eu falo com os meus alunos, é mais ou menos nessa toada que eu estou fazendo com você. Eu estou tentando mostrar a importância que tem da gente falar de dinheiro. Agora, tem lugar para fazer isso. Sim. Né? Eu não vou falar de dinheiro, eu não vou falar quanto eu ganho, eu não vou falar dos meus sonhos quando eu estiver no metrô em São Paulo, quando eu estiver num ônibus, né? Quando eu estiver, enfim, num transporte público. Aliás, tem coisas que agora não é hora de falar disso, mas assim, eu já peguei, por exemplo, vendedor de empresa no elevador ligando e dando informações sigilosas sobre a empresa. Sim. Cara, como é que você dá uma dessa, entendeu? Não Sim. pode. Principalmente quem trabalha na área financeira tem que entender a questão do sigilo. Então, Uhum. óbvio que você não vai sair por aí falando dessas coisas em qualquer lugar. Agora, dentro de casa, precisa discutir sobre dinheiro, a gente precisa falar de orçamento, e hoje a minha expectativa é a gente tentar encerrar a nossa live aqui, fazendo com que as pessoas não só reflitam sobre a necessidade de fazer orçamento, como eventualmente, e aí vai como sugestão, porque aqui não é regra o que eu vou dizer, o que eu vou dizer não obrigatoriamente vai servir para todo mundo, existem várias metodologias, não só para corporate, não só para business, mas também para as famílias. Mas assim, eu quero dar algumas dicas que talvez ajude as pessoas assim a refletirem sobre a necessidade de falar de orçamento e fazerem um orçamento em casa. Uhum. Show de bola, Bru. O que que eu queria que a gente começasse, então, né, a falar, para introduzir esse ponto do falar sobre finanças em casa, né? A gente comentou aqui sobre essa dificuldade cultural, né? Qual que a gente, para quem está assistindo a gente, né, seja porque tem interesse em começar a entender um pouco mais, ou para de repente aquela pessoa que tenho certeza que quem está assistindo vai encaminhar, né? Começa a falar sobre orçamento em casa. Pensando que a É, gente tem essa questão cultural putz, do atrito e de, eu não sei se eu quero falar, porque, só para contextualizar um pouco melhor até a minha pergunta, né? Quando a gente está falando sobre um orçamento familiar, né? Ou pensando, imagino eu, né? Que a gente esteja falando, de repente, um casal, como você falou, com filho ou sem filho, independente de gênero e tudo mais, vão ser duas pessoas que às vezes têm vidas particulares, né? A gente começa, às vezes, indivíduos sozinhos, mas a gente se junta para realmente falar alguma coisa. Às vezes eu tô falando com a minha esposa, tô querendo falar com meu filho, só que cria tem, né, esse atrito do, meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro do outro é o dinheiro do outro, a gente só se juntou, não vamos deixar muito às claras, porque existe, né, esse receio. Como é que a gente pode começar, ou como é que você enxerga esse início de uma conversa? Como é que é esse approach? tá. Bom, antes deixa só eu te corrigir, porque a minha esposa fala assim: o meu dinheiro é meu dinheiro, o seu dinheiro é nosso dinheiro. Vamos A minha deixar esposa fala muito assim bem claro também. aqui. Eu não tenho meu é Aqui meu, o seu é também é seu, né? desse Ah, jeito. também é assim? Então, Sim. aqui em casa é assim que funciona: o meu dinheiro é meu, o seu é nosso. Então, é assim: quando a gente fala de orçamento, a primeira pergunta é: o que é, na verdade, um orçamento, né? Até a palavra às vezes assusta o pessoal, orçamento, né? Então, assim, vamos para a coisa que é mais simples, né? Vamos imaginar o seguinte: quero comprar um tênis. Só, bastante simples. O que você Uhum. vai fazer? Você vai entrar na primeira loja e vai comprar? Não, vou Ou você ver vai esse fazer uma jeito. pesquisa de mercado, vai olhar para ver, putz, será que eu tenho essa grana? Será que o dinheiro está aqui ou não está? Será que eu preciso mesmo disso? É hora de gastar? Será que não tem outra coisa aí para eu pagar? Então, assim, a partir do momento que você aprende, que você começa a ter o desejo ou a necessidade
de adquirir alguma coisa, você, querendo ou não, já está fazendo um orçamento. Uhum. A questão é que você precisa organizar isso. A vida não é feita só de comprar um tênis no shopping center, né? Uhum. Então, vamos trazer um pouco mais de complexidade. Ah, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o pintor que está na esquina, vai pegar o pedreiro que você nunca viu na vida, botar dentro de casa e falar, ó, faz aí o que tem que fazer e tá tudo certo. Você não sabe se o Entendeu? cara vai cobrar por hora, se o cara vai, quanto tempo vai ficar na tua casa, o que precisa fazer, que material precisa comprar. Não é assim que funciona, né? Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer um orçamento. E o que é Uhum. fazer um orçamento? É você antecipar as informações que você precisa para realizar alguma coisa. Então, basicamente é isso. Portanto, quando as famílias estão em casa conversando sobre o que elas querem fazer, e obviamente aí exige a necessidade de um desembolso, um dispêndio, seja lá o que for, né, um gasto, você já está falando de orçamento. Agora, Uhum. é importante as pessoas entenderem que eu vou falar uma linguagem agora um pouco mais técnica, mas depois eu mexo um pouco, tá? Sim. Orçamento, ele fica na controladoria. O que significa isso? Que é regime de competência. Orçamento não é fluxo. Então, assim, vamos mudar agora essa conversa para a galera. Então, vamos imaginar Uhum. o seguinte: eu quero comprar uma máquina. E essa máquina, ela custa R$ 10.000. Quando eu falo de orçamento, eu vou dizer que vai sair do meu caixa 10 mil, tá? Para efeito de controladoria, para efeito de competência. Agora, se eu for pagar essa máquina em 10 prestações de R$ 1.000, aí eu estou falando de fluxo de caixa. Sai 1.000 hoje, sai 1.000 daqui a um mês, sai 1.000 daqui a outro mês. Então, o orçamento, ele não é fluxo de caixa, ele não serve como plano de negócio. Uhum. O orçamento é para você ter uma ideia das entradas e saídas de caixa para saber se será possível ou não você realizar os teus desejos ou cumprir com as tuas necessidades. Mas aí depois você tem que olhar o teu Sim. fluxo de caixa para saber se cabe ou não. Mas assim, primeira coisa é orçamento é meta. Então assim, quando eu vou discutir lá em casa, o que a gente quer para assim, os próximos 2 anos? A gente quer fazer uma viagem, a gente quer trocar o carro, precisa mudar tais coisas na casa, tem que pintar a casa, sei lá, né? Uhum. Tô dando, né, qualquer sugestão aqui. Ah, a gente quer mandar um filho nosso fazer um intercâmbio, enfim. Tudo isso custa. A pergunta é quanto isso vai custar? Eu estou fazendo orçamento. Então, o orçamento nada mais é, no meu humilde entendimento, do que uma antecipação colocado no papel de forma adequada da realização das tuas necessidades e desejos. Então, Bacana. assim, querendo, a galera tá falando de orçamento, só que não deu o nome para isso. Faz sentido, faz sentido. Bem legal, Boro, que um ponto, né, que você colocou, e às vezes eu acho que isso é um ponto bacana da gente começar, né, quando a gente fala sobre orçamento, quando a gente fala sobre desejo. Eu achei legal que você já deixou separado, né, o orçamento do fluxo de caixa, isso é importantíssimo da gente deixar claro para o pessoal, mas acho legal da gente dar essa elucidada, né? Então, quando a galera tá pensando, né, o pessoal tá pensando, putz, vou fazer. Tô querendo fazer, trocar de carro, ou comprar um carro, ou comprar uma casa, uma viagem. O que é importante também, né, da gente deixar muito claro é que esse tipo de conversa precisa existir, né? Porque não são só pessoas vivendo junto, né? Ou até mesmo sozinho. Você precisa decidir aonde você quer chegar, metas, o que que você está querendo realizar. É crucial de ter essa conversa do onde a gente quer chegar. O que que a gente quer fazer daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 2 anos, para que sim a gente comece realmente a trabalhar a materialização disso, né? Colocar, fazer realmente a montagem do orçamento para definir quando a gente vai fazer, em quanto tempo, quanto isso vai custar, vamos se planejar para realmente isso aqui acontecer. Bacana, E bacana. planejamento financeiro é um pouco diferente de orçamento, tá? Também as pessoas confundem Uhum, um pouco, né? A gente não está falando aqui de planejamento financeiro, a gente está falando de orçamento familiar mesmo. Então, quando você fala assim, ah, eu quero, né, sozinho, mas quando você está sozinho, os teus desejos, as tuas necessidades são só tuas, você não precisa compartilhar isso com ninguém. Mas a uhum, partir do momento que você vive com alguém ou você vive com alguém que dependa de você, portanto, não precisa necessariamente estar dentro da tua casa, mas vamos imaginar aqui uma pessoa que vive sozinha, mas assim, os pais são dependentes dele, né? Então, os pais estão, enfim, morando num outro lugar e
são pessoas mais idosas, mais velhas, precisam de alguns cuidados, tal. Então, assim, a partir do momento que você tem alguém que dependa de você, é importantíssimo você discutir essa questão orçamentária, porque você não sabe o que está na cabeça do outro. Faz todo sentido. Assim, uma coisa que eu falo muito em educação financeira é assim: as pessoas hoje, se você for, eu vou dar uma tarefa aqui para todo mundo que está nos vendo. Vai a um restaurante e conta a quantidade de pessoas que não está olhando para a porcaria do celular. Tá todo mundo olhando, não se conversa, não se discute mais. As pessoas não falam. Eu não sei o que é que está acontecendo. Acho que o celular assim está destruindo as famílias. E dentro de casa não é diferente. Uhum. Sabe, a criança está no celular, um está no celular, o outro está no celular, não se conversa, não se discute mais os sonhos. E isso é uma coisa muito ruim. Então, se você já não discute nem aquilo que você deseja, nem aquilo que você quer fazer com as pessoas próximas a você, não dá para você fazer mais nada, nem falar de nada, muito menos de orçamento. Uhum. Então, assim, quando a gente fala aqui de orçamento, a gente está falando também de você trocar, né, as experiências com as pessoas que vivem próximas de você e para que vocês tomem decisões conjuntas. Então, Faz todo assim, sentido. a minha esposa, esses dias mesmo, chegou e falou assim: putz, sabe o que eu tô muito afim de fazer? Falei: o quê? Eu tô afim de ver a aurora boreal. Vamos para a Finlândia? Tenho essa ideia aí também, mas deixa abaixo, deixa abaixo. Minha esposa não pode saber. É muito legal, né? Mas assim, a gente não está no momento para isso, porque a gente tem isso, tem isso, tem isso. Não, então vamos fazer o seguinte: e se a gente pensar em ir para a Finlândia daqui a 2 anos? Bom, daqui a 2 anos a nossa filha lá vai ter tantos anos. Será que a gente vai conseguir? Porque não esquece que ela tem, né, as coisas dela ali. Pô, então vamos ter que adiar isso. E assim, é uma conversa que precisa ser feita, porque senão o que vai acontecer? Ela vai se frustrar demais, porque ela quer ir Exato. e não está entendendo por que eu não quero ir. Não, então vamos conversar e vamos entender o porquê que agora não é momento de nós irmos para lá. Mas isso não significa que nós não possamos ir, né? A gente vai, mas vamos adequar o nosso orçamento, vamos ver o que é prioridade, vamos identificar Sim. se dá, se não dá, que momento que dá para a gente fazer isso. Então, assim, a gente fala assim da palavra orçamento familiar é como se fosse dinheiro. Cara, dinheiro assim, é consequência da conversa. Antes de falar de dinheiro, a gente está discutindo sonhos. A gente está Total. discutindo propósitos dentro da família. Uhum. Show de bola. Eu gostei que você comentou sobre a questão de prioridades, né? Porque é bem isso, né? Eu vou abrir aqui um pouco também. A minha esposa morre de vontade de ver, né? A aurora boreal. Eu fui fazer, né? Deixa eu orçar, né? Deixa eu ver quanto é que custa uma viagem. Primeiro, aonde é que a Vamos gente vai combinar que a ver? gente não conversou sobre isso antes, né? Exatamente, exatamente. Achei legal por conta disso. E aí eu realmente comecei a pesquisar e fui ver, né? Pô, aonde que a gente consegue ver, né? Tem Noruega, Finlândia, Canadá. Falei, tem alguns lugares que não são tantos. Aí eu fui ver. Existe, inclusive, já fica a dica aí, né? Tem uma empresa que faz pacotes, né? Chama Borealis. Eles fazem pacote para você. Fica X dias, eles fazem toda a viagem. E eles têm lá os. Como é que eles chamam? Mas é tipo Aurora Hunters. É um negócio assim, não vou lembrar exatamente como é que eles chamam, mas é. O Caçadores de Aurora Boreal. É bem bacana. Aí eu fui ver, realmente, eu olhei e falei, talvez vai demorar um pouquinho. É exatamente esse o ponto, né? E também comentei com ela. Falei, ó, a intenção existe, a gente vai fazer isso, vai realizar, só que realmente não é o momento. E eu acho isso muito bacana, né? De ter esse tipo de conversa para definir as prioridades, né? E aí o que é importante, e eu achei isso muito legal de você ter falado, que não é se você só é sozinho ou se você é casado, mas existem pessoas que, né, se você tem um dependente ou as pessoas que vivem com você que criam, mesmo que na cabeça delas, expectativas. E eu acho que foi esse ponto legal que você trouxe também de ter falado da sua esposa. Se a gente não conversa, ela vai ficar frustrada porque o negócio não tá acontecendo, como assim? A gente não foi ainda. Eu já falei para ele 3 vezes que eu tenho vontade de como é que a gente não tá com a mala pronta ainda, né? Então é importante da gente ter esse tipo de conversa, né? E é uma conversa realmente franca, né? Que precisa acontecer, porque senão as pessoas realmente se frustram, né? Então acaba não conseguindo conquistar, acaba realmente vivendo, às vezes, de forma até um pouco mais amargurada, por não ter realmente uma conversa que é necessária. Então achei. É bem importante realmente, né, da gente ter essa, principalmente definição de prioridades. Eu acho que essa questão é crucial quando a gente fala de orçamento, de planejamento, né? Pensando realmente pro futuro do casal, né?
é crucial que a gente defina as prioridades para entender também, né? O que que a gente está fazendo agora? Qual é o foco que a gente vai dar agora? Por que que é importante a gente fazer tal e tal coisa? E falando nesse ponto, assim, né? Quando a gente pensa em prioridades e orçamento, como é que a gente define prioridade? Então, aí tem assim algumas regrinhas que eu gosto de colocar para fazer o orçamento familiar. E vamos lembrar que assim, a Uhum. gente está falando aqui de orçamento familiar, não é orçamento empresarial. Orçamento empresarial, a gente tem o empresarial, que é baseado nos dados históricos da contabilidade, dá para trabalhar rolling forecasting, então você vai renovando, né, o teu orçamento, dá para fazer OBZ, orçamento base zero, activity-based costing, né, o APC. Então, tem vários modelos de orçamento empresarial. Não é disso que nós estamos falando. Mesmo porque, se eu trouxer a complexidade de uma empresa para uma família, não vai sair. Tá? E quando a gente fala de orçamento, principalmente o orçamento empresarial, a gente tem assim alguns caras, principalmente nos Estados Unidos, que são contra orçamento, né? Mas eles não são contra um planejamento, contra a execução orçamentária, mas assim, eles falam que as pessoas perdem muito tempo discutindo orçamento para nada. E Uhum. quando vem a palavra orçamento na cabeça, o que muita gente entende? Ah, é orçamento tipo empresarial, aquele orçamento que você diz. Então, assim, a gente vai perseguir a meta para que a gente possa, em algum momento, identificar se está adequado ou não com os nossos objetivos, com as nossas necessidades, com os nossos desejos. Então, assim, orçamento familiar, ele é feito basicamente em 3 etapas. A primeira Legal. etapa é de identificação, a segunda etapa é de categorização e a terceira etapa é de organização. Então, para quem está aí nos vendo nesse momento, anota aí ICO, é o ICO, identificação, categorização e organização. Então, assim, vamos falar um pouquinho do que é cada uma dessas coisas, Luan. E aí, cara, Uhum. você vai me parando, senão eu fico aqui falando que nem doido. Fique em paz, fique em paz. Eu tô deixando porque eu tô aprendendo também, né, gente? Eu tenho que. Você acha que eu tô olhando pra baixo por quê? Tô aqui na segunda página já de anotação. Então, vamos lá, Eu falo que a coisa que eu mais gosto de ser host aqui do podcast é que eu aprendo toda vez que eu aprender. convido você. Eu aprendo muita coisa, assim, eu anoto É coisa muito pra legal. caramba. Mas Essas pode falar, coisas já gostei. fazer agora para vocês vem parte ali do programa que eu trabalhei já no passado com educação financeira e parte é uma coisa que eu fui criando também à medida que eu estava vendo necessidade, ajudei, né, muita gente a se organizar financeiramente usando esse método aqui. Mas Uhum. assim, eu não patenteei o método ainda, então que fique registrado aqui que ele é meu. Eu ia falar isso. Já grita aí que foi você, já tá registrado, já, depois vai ficar salvo, né, no YouTube. Pode usar Então, como prova. vamos botar, ó, hoje é dia 8 de fevereiro de 2024, são 8 horas e 37 minutos. Se alguém vier com isso Exatamente. depois, o meu veio antes. Então, É assim, plágio. cara, o primeiro o I é identificação. O que significa isso? Eu preciso identificar tudo aquilo que eu recebo e tudo aquilo que eu gasto. Uhum. Ah, então significa que eu vou ter que ficar anotando todo o cafezinho? Não, não é isso que eu estou dizendo. A identificação não é fluxo de caixa. De novo, orçamento não é fluxo de caixa. O que você vai ter que fazer? Identificar o que você recebe e aquilo que você gasta. Porque senão você não consegue fazer um orçamento. Depois a gente vai categorizar, depois a gente vai organizar. Mas primeiro, identificar. Porque assim, se eu chegar agora de sopetão e te perguntar, cara, quanto é que você gasta de gasolina por mês? Eu tenho certeza que na tua cabeça foi assim: eu encho o tanque uma vez por semana, o meu tanque custa mais ou menos R$ 200, então eu gasto R$ 1.000 por mês, 800 a R$ 1.000. Essa é a conta que você faz. O problema é que, assim, não é certeza que toda semana você vai abastecer. Às vezes você vai fazer uma viagem, às vezes você vai mais longe, às vezes você vai mais. Então, assim, não vem com essa ideia de que você sabe, ninguém sabe de cabeça, a não ser que Obrigado. você tenha anotado. Se Sim. você anotou, beleza. Se não, não. Então, assim, primeiro erro do orçamento na fase de identificação: confiar na cabeça, é achar que você sabe tudo. Cara, você não sabe tudo. Essa é a grande realidade. Ninguém sabe tudo. Então, você vai começar a fazer identificação. Quanto é que eu gasto de combustível? Quanto é que eu gasto de energia? Quanto é que eu gasto de gás? Quanto eu gasto de água? Quanto eu gasto de alimentação? Quanto é que eu gasto de escola? Quanto é que eu gasto de aluguel? Quanto é que eu gasto de condomínio?
e começar a identificar as informações. E assim, não é sangria desatada, sair que nem louco pegando todos os boletos que você tem em casa. Não, e agora eu identifiquei tudo, mas tem coisa que eu compro de vez em quando, tem coisa que é cíclico, todo mês tem. Como é que eu vou fazer isso? Calma, que a gente está na primeira fase. A fase é só identificação. Ninguém está pedindo para você categorizar, ninguém está pedindo para você organizar nada. É só identificar. Identifica. Tenta entender como é que é a tua vida. Porque se a gente não souber, né, que vida a gente leva, né, qual é o nosso padrão de vida, fica difícil. Uhum. Eu não vou pensar no futuro se eu não entendo nem o meu presente. Não dá para tomar Então, decisão nenhuma, né? não dá. Se você não sabe onde você está, né, não tem aquela história lá, velha Dali, história da Alice no País das sim. Maravilhas, né? O gato pergunta, né, para onde eu vou? Para onde você vai? Eu não sei. Bom, você não sabe, então qualquer caminho Qualquer serve, caminho né? serve. Pois é. Então, assim, você precisa saber onde é que você está. Uhum. Começa por aí. Então, identifica. Pega todos os teus boletos, tudo que você está pagando no cartão de crédito, no cartão de débito, em dinheiro. Para ser bem honesto, eu já não sei mais o que é dinheiro há pelo menos uns 6 anos. Eu ia falar isso. Uma cédula. Eu não faço a menor ideia. Tá? No passado, eu escrevi um texto para uma empresa aí da área financeira grande. Né? Se o pessoal procurar dinheiro de plástico, já era uma coisa assim, que o meu nome, vão encontrar o texto. Né? Uhum. Eu falava que assim não dava mais para a gente pensar em dinheiro em nota, né? Porque assim nem cartão com tap, seja lá o que for, porque cara tá no celular. Hoje a coisa mais fácil que tem é você pagar por aproximação. Eu fui massacrado. Playboy, porque é rico, e não sei o que. Eu falei, não, cara, o problema é que eu acho que eu estava um pouco à frente do meu tempo. Uhum. Porque, assim, era a coisa mais normal do mundo para mim. Eu já não andava com carteira. Eu coloquei o cartão no celular porque, para mim, era mais fácil, era uma questão de ser mais fácil. Além do que, eu vou falar uma coisa aqui que eu não devia, mas, enfim, eu tenho um problema de coluna na L4, L5, S1, uma coisa assim, que é a protrusão discal. E, de acordo com o fisioterapeuta, colocar a carteira no bolso traseiro, ele dá um desnivelamento da coluna quando você senta. Você senta. Sim. Aí foi mais um motivo para eu ter abandonado a minha carteira. Então, eu já não uso carteira, cara, há pelo menos, sei lá, 10 anos fácil. E como eu não tenho carteira, não tenho onde pôr dinheiro, eu evito dinheiro. Então, eu não mexo numa cédula de dinheiro há muitos e muitos e Nossa, muitos anos. também. Faz bastante tempo. Não faço a menor. Pra você ter uma ideia, cara, eu acho que eu preenchi um cheque mais vezes nos últimos anos do que mexi numa cédula de dinheiro. Não que eu ando preenchendo cheque, já tem uns 10 anos também que eu Sim. não preencho um cheque também, mas né, para poder dizer que a coisa aqui é braba. Mas, enfim, Sim. o que eu estou querendo dizer assim, identifique para onde o teu dinheiro está indo. E identifique também de onde o dinheiro vem. E Uhum. assim, de novo, nesse momento nós não estamos categorizando, nós não estamos organizando. A pergunta é identificação, de onde vem e para onde vai. E eu estou falando isso porque, assim, quem é seletista é meio, assim, super tranquilo. Ah, não, pô, eu trabalho na empresa, como assim de onde o dinheiro vem? Vem do meu trabalho, vem da minha empresa. Só que tem gente, assim, que é investidor, então, assim, está muito em renda variável, então você não tem como garantir, né, aquele valor todos os meses. Tem gente, por exemplo, que é empresário, é autônomo. Então, assim, existe Às uma vezes tem mais entrada de uma fonte de renda também, né? Mesmo mais sendo CLT, às vezes tem mais de que uma fonte de renda, acaba. Um e ponto que eu se a acho importante gente também, né? Sou autônomo, e aí separar o PJ do PF também é importantíssimo de sem fazer. dúvida. Já que você tocou nesse assunto, Luan, vamos deixar aqui um aviso aí para a galera. Educação financeira, tenha sempre mais de uma fonte de renda. Tá? E aí você tem o teu trabalho, beleza. Então, vai investir para ter uma renda passiva. Sabe, dá seus pulos, mas assim, tem que ter mais de uma fonte de renda. Não dá para ficar dependendo única e exclusivamente lá daquilo que você tem, porque na Uhum. hora do desespero, cara, assim, vai por água abaixo. E tem, isso é legal dizer aqui também para o pessoal, tá? A Associação de Psicologia Norte-Americana fez um levantamento durante muitos anos e descobriu que o maior assim causador de estresse para todas as pessoas é a falta do dinheiro. E
Houve uma pesquisa também, eu não tenho agora, eu não vou lembrar quem fez essa pesquisa para poder passar para vocês, mas assim, é científica, mostrando que o maior problema em termos de desavenças de casais dentro de casa é a falta do dinheiro. Uhum. Então, assim, muita briga e muito estresse. E para quem não sabe, eu falo estresse, dá a impressão de, é um negócio normalzinho. Cara, estresse, ele tem uma porrada de doenças atrelada a ele, né? Sim. Começa com depressão, ansiedade, doença pesada mesmo, tá? Mulheres podem ter menopausa precoce, problemas cardiovasculares, tudo isso em função de estresse. Então, assim, eu não estou aqui falando uma coisa simplesinha, não. Cara, a falta de dinheiro traz transtorno pesado para as famílias. Uhum. Então, por que não aprender a se organizar financeiramente? Por que não Total. aproveitar esse bate-papo que a gente está tendo hoje para deixar as coisas em ordem, né? Então, primeira fase é isso, cara, a identificação. Identificou de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. Não importa se mais, menos, pouco importa. Aí a gente vai entrar numa fase de categorização. No entanto, antes disso, é bom a gente lembrar que tem uma formulinha básica, e é bem básica mesmo, tá? Que o pessoal gosta muito de usar. E a fórmula é assim: tudo o que eu ganho menos tudo o que eu gasto é tudo o que eu poupo. Tá Tá errado. errado. Tá Não errado. é assim. Então vamos ensinar a formulinha aí para a galera. Tudo Boa. o que eu ganho menos tudo o que eu poupo é tudo o que eu gasto. Show de bola. Essa daí, por favor, hein? Quem tá assistindo a gente, eu recorta esse pedaço, porque se vocês não aprenderem nada, isso aqui já tá valendo. Só essa daqui já tá valendo. Porque, nossa senhora, isso eu acho que é o ponto mais difícil que a gente trabalha, falando como planejador financeiro, né? E falando sobre a parte comportamental do dinheiro, quando eu tô começando com o cliente, né? E aprendendo ali como é que ele lida, se é uma pessoa que não tem o hábito de poupar. E mostrar que, cara, a primeira coisa que tem que fazer com o seu dinheiro é poupar, é muito difícil. Exatamente É por conta muito da questão difícil. cultural. Tipo, o brasileiro tá acostumado realmente com, vou gastando, vou pagando as coisas, chega no final, o que sobra eu guardo. Cara, não vai sobrar. Se esse for o seu pensamento, não vai sobrar. Você vai arrumar alguma coisa para gastar esse dinheiro que, em tese, sobrou. A Então, gente precisa criar o hábito de guardar dinheiro, coisa que o exato, Brasil tem. Além do que, essa é uma discussão que já é antiga mesmo, brasileiro não tem educação financeira. E a gente não tem. fala da importância que tem de botar isso na escola, e assim, as pessoas não entendem que educação financeira não é, ser mercenário, não é ficar falando Exato. só de grana, né? A gente não é argentário, né? Não é só de dinheiro. A gente fala de sonhos, fala de, né, saber cuidar do próximo, de não depender do outro, principalmente, cara, essa geração. Bom, eu tô com 50 anos, mas pega uma geração anterior à minha, dos meus pais e tal. Assim, muito poucos fizeram o seu pé de meia, porque a ideia naquela época era, pô, meus filhos vão cuidar de mim, Exato. né? Mas, cara, coitados dos pais que pensam hoje meu filho vai cuidar de mim. Não vai. Ele Não não vai. cuida nem dele direito, vai cuidar de você. Então, Exatamente. é meio Exatamente. chato falar isso, né? Meio um tapa na cara da galera, mas é isso, né? Quer dizer, a gente precisa se organizar porque não vai dar para depender dos filhos. E E outra, uma. Pode falar, pode finalizar. não, eu quero falar, não dá para depender dos filhos. E assim, vamos combinar, e eu vou falar baixinho aqui, porque senão eu posso ter problema. Não dá para depender também do INSS, tá? Ah, não, isso aí, pelo amor de Esquece Deus. Já tem uns completamente 10 anos que a gente fala que não dá pra em defender. aposentadoria pública. Sem chance, não vai rolar. Exato. Um ponto que eu comento bastante com casais, né, principalmente quem tem filho, Boro, é quando eu falo para as pessoas assim, né, as pessoas às vezes vêm comentar comigo e falam, eu quero começar realmente a me estruturar, porque eu quero deixar um futuro melhor pro meu filho. Eu falo assim, cara, sabe qual que é o melhor presente que você pode deixar pro seu filho? É cuidar do seu futuro. Se você cuidar do seu próprio futuro e não fazer com que ele precise cuidar de você no futuro, você já vai estar salvando muito essa criança. Só disso você já vai estar fazendo um baita favor, né? Que acho que entra um pouco nisso que você falou, né? De pô, não depender do INSS. Acho, não vou querer dar aula aqui, né? Mas eu acho que isso é um ponto bacana da gente falar, correndo o risco de a gente tomar um strike aí, o governo bombardear a nossa casa. Não sei se isso pode acontecer. Mas a maioria das pessoas não sabe nem como é que o INSS funciona. Eles acreditam que o dinheiro que eles guardam, né, o que eles pagam, né, todo o mês ali, sai do Lerite ou da onde for que estiver pagando o carnê-leão ali ou qualquer coisa do tipo, é o que vai garantir a aposentadoria dele. Ilusão, tá, gente? A Não é gente é só que isso. paga
a aposentadoria de quem está aposentado hoje. E é porque é o sistema de repartição simples, não é o sistema Exato, de capitalização, né? Falando aí tecnicamente, repartição simples é isso, né? Tem um fundo lá, você contribui com o fundo e assim, os velhos vão tirando fundo. E aí a gente tem vários problemas estruturais. O primeiro deles é a pirâmide, né, etária. Ela está invertendo. Isso significa que exato, você não tem mais tanto jovem botando grana. E segundo, graças a Deus, as pessoas estão envelhecendo mais e com saúde. Mas você tem um problema previdenciário aí, porque eles vão ficar mais tempo na fase de benefício e menos tempo na fase de exatamente, contribuição. Então, exatamente. assim, não é falando mal do governo, não é isso. Eu até quem vai estudar a história disso vai entender. Começou lá em 29, por causa da crise nos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt começou com essa ideia, tal. Mas assim, naquela época, a expectativa de vida era de 40, 45 anos, não mais do que isso. Cara, hoje a expectativa de vida é 80, talvez um pouco mais. As coisas mudaram. Naquela época, as pessoas tinham 8 filhos, 9 filhos. Então, assim, as coisas mudaram. Uhum. Então, assim, se a gente não mudar o pensamento, se a gente continuar com o pensamento da década de 1920, vai ficar difícil, né? Fora, Então, vai fora uma falando mal, tendência. na verdade, pô, Sim. Fora a tendência também de mudança de contribuição, né? Hoje em dia a gente tem não só menos jovens contribuindo, né, por conta realmente da inversão da pirâmide, mas a gente tem um monte de gente que não contribui. Às vezes por não ter um trabalho CLT informalidade. ou informalidade profissional. Então, assim, tem N coisas acontecendo, né? E a tendência é que isso só aumente conforme o tempo vai passando, né? Eu não vou lembrar exatamente qual foi, né, o estudo feito, né? Assim, quem foi que fez e tudo mais, mas teve um estudo há uns 5 anos atrás que falou que até 30 anos para frente a gente não, no máximo já ia quebrar. E eu tô pensando, 30 anos para frente, você já tem 10 anos. Já era para você. O tempo já tá correndo já. Já era. É. Mas Eu bacana. gosto muito de falar para os meus alunos um negócio que é. Porque assim, a molecada não entende muito bem. Então, assim, eu vou tentar fazer com você agora, Luan, se você me permitir. Se Lógico. não você tenta também, não precisa falar a verdade, tá? Mas assim, eu vou tentar assim fazer uma previsão agora. A gente não combinou nada, mas assim, quantos anos você tem? Eu faço 33 esse ano. Tá. Então, vamos considerar que você tem 33 esse ano, pode ser? Uhum. Tá. Eu vou fazer uma previsão que é difícil, mas assim, ano que vem você vai ter 34. Sim, Acertei? acertou. Então, cara, desculpa te dizer, mas se tudo der muito certo, você vai envelhecer. Quer você queira, quer você não queira. Exato. Então, cara, o negócio é o seguinte: você tem 20 anos, daqui a 20 anos você vai ter 40, daqui a 40 anos você vai ter 60, cara. Então, assim, ninguém até hoje conseguiu comprar tempo. Aliás, tem uns filmes legais que falam sobre isso, né? Comprar tempo e tal. Mas até hoje você não consegue comprar tempo. O dinheiro não compra tempo, você não consegue voltar no tempo. Então, primeiro, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, sempre, né, com bastante responsabilidade. Então, eu falo aqui de liberdade, não de libertinagem, Uhum. mas a ideia é aproveitar, mas pensando no futuro. E quando eu falo pensar no futuro, eu estou falando em capitalização, eu não estou falando em utilizar dinheiro de aposentadoria pública, porque não vai dar para a gente contar com isso. Sim. Então, assim, quando eu falei para você aqui que antes da categorização a gente tem que guardar uma parte do nosso dinheiro, porque eu tenho lá, lembrando da formulinha, né? Recebi, poupei, gastei. Esse poupei, o ideal é que seja pelo menos 10%. Eu não vou discutir aqui questão de fé das pessoas, porque assim, uma vez eu falei isso, aí falaram, não, mas os primeiros 10% tem que ser para a igreja. Não, tudo bem. A gente pode fazer caber a Sim. parte da igreja sem problema nenhum. Mas assim, é importante deixar claro que se você não estiver bem, se você não sobreviver, a igreja também não vai sobreviver. Então, primeiro eu, depois em segundo a igreja. Então, pode ser assim? Podemos combinar desse jeito? Então, assim, Podemos. primeiro você precisa guardar uma parte. E aqui a gente vai usar uma formulinha mágica, que é assim, para facilitar a vida das pessoas. Mas 10% da receita líquida, eu vou dar bruta, aquela história toda lá, mas anyway, o que eu quero dizer é, você pode ver a grande maioria da população mundial, não vou falar brasileira, não consegue guardar, né? Aguardar 10%. E para falar dos 90%, eu vou usar a regrinha, utilizar aqui para a gente. Então, dos 100% do salário líquido, 60%
eu vou usar para sobreviver 3 contas diferentes, sendo 10% para cada um. Então, assim, se a gente for, tenho 90, 60, 10, 10, 10. Top. 60% que não estavam dentro do teu orçamento em sobrevivência, está aqui na tua conta de economia. Legal. O terceiro E, aí é meio como chover no molhado, não tinha muito o que fazer, eu resolvi fazer um curso de pilotagem de helicóptero. Você sabe quando eu vou pilotar um helicóptero na minha vida? Nunca. Mas eu fui aprender Às vezes. falar de, sei lá, meteorologia de forma geral, vamos falar de legislação aérea, sei lá, né? Então é legal, eu aprendi. Uhum. Então, assim, às vezes, e assim, eu não fui fazer também aleatório, porque eu gostava da Sim. ideia de entender, de conhecer, mas enfim, o que eu quiser. Você está com um dinheiro ali voltado para a educação, vai se educar. Então, vai fazer um curso aleatório, compra livros. O teu almoço do dia a dia está lá na sobrevivência. Mas, pô, de final de semana eu quero sair com a minha família, ir a um restaurante, bater papo. Não levo o celular no restaurante. Mas vou lá, vou bater papo, conversar com a família, sabe, espairecer, comer um negócio diferente, tiro da conta da diversão. 10% daquilo que eu ganho eu vou guardando para poder, né, tirar ali da minha conta da diversão. Então, assim, primeiro, identificação. Eu preciso do combustível para o carro funcionar, e o carro funcionando me leva para a empresa e eu trabalho, eu preciso do combustível. Então, nesse caso, o combustível é sobrevivência. Beleza. Ah, eu estou pagando condomínio. É sobrevivência. Ah, eu estou pagando a escola dos filhos. Não pode ser educação, mas assim, nesse caso é a sobrevivência, né? Na minha cabeça na eu tinha educação é colocado um na adicional. sobrevivência. Não, é isso aí. Mas assim, eu vou pegar aqui um caso que às vezes eu pego assim, aluno meu perguntando: salão de beleza. E aí? Eu vou ao salão de beleza. De onde eu tiro? É sobrevivência? A resposta é assim, depende. Tá? Se você for um jornalista, um repórter de televisão, que normalmente as empresas até pagam, né, o cabeleireiro dessa galera, mas assim, supondo que você dependa disso, que você seja um influencer digital, você tem que estar sempre aparecendo em ordem, beleza, você tira da sobrevivência. Se não, vai tirar lá da tua conta da economia. Ah, mas eu tenho um sonho de viajar. Bom, você escolhe, ou você vai viajar ou você vai fazer o cabelo, certo? Das duas, uma. Uhum. Não dá para fazer, supondo que dê, ótimo, melhor, maravilha, vai viajar com o cabelo arrumado, mas se não der, você precisa tomar uma decisão. E aí entra a questão da priorização. O que é prioridade para você? É prioridade arrumar o cabelo ou viajar? Porque assim, o dinheiro é um só. E você tem que escolher Uhum. para onde ele vai. Aí depois você escolhe na questão da organização, que é a próxima etapa que a gente vai falar. Mas nesse momento é categorização. No momento em que você começa a categorizar, você vai identificar, por exemplo, que você gasta muito mais na sobrevivência, você gasta muito mais na economia, gasta mais na educação, gasta mais na diversão, e aí você entende por que você está com cheque pré, que você está com um pré-datado, que você está com dívidas no cartão, que você está enrolado até o pescoço, pedindo dinheiro emprestado para todo mundo. A verdade é que você está gastando mais do que você recebe, e você não percebe isso. Por quê? Porque você faz parcelamento, e aí dá vontade de comprar, você sai parcelando, só que você esqueceu das parcelas que você fez no passado. Na hora que junta tudo, bola de neve, acabou, não tem dinheiro. Então Uhum. eu preciso categorizar antes de falar de fluxo de caixa, porque olhando para as categorias, eu consigo identificar. Eu estou dentro da minha meta. De novo, orçamento é meta. Então, estou na meta, eu estou com 60%, né, do meu total aqui em sobrevivência. Não, estou mais. Ok, depois eu vou para a parte de organização, que aí eu vou dar mais uma sigla para vocês, mas aí eu preciso fazer um arranjo. Esse arranjo é imediato? Não. E aí vem a pior fase que tem do orçamento, que é mudança de hábito. Cara, quando você descobre que você não está dentro desse equilíbrio de guardei 10, 60, 10, 10, 10, começa a bater um desespero, porque você sabe que o dinheiro está indo para o lugar errado. Você não está equilibrando a tua diversão, você não está equilibrando a tua educação, você não está ou não está investindo em educação, ou você não está guardando para algum momento que for precisar do dinheiro, que é a conta lá da economia. Então, assim, você não está fazendo a gestão adequada do teu capital, do teu dinheiro. Uhum. Então, é legal fazer a categorização para tentar entender como é que está o teu percentual dentro de casa. E, assim, é uma forma que assim, foi criada
para facilitar. Então, vamos lembrar, guardei 10%, CID, 60, 10, 10, 10. Pô, qualquer um consegue fazer, né, uma categorização para identificar para onde o meu dinheiro está indo, se está legal ou não está. Bom, uma vez que você conseguiu categorizar, aí a gente vai para a fase de organização. Uhum. E a fase de organização, eu também coloco aqui 4 letrinhas, que é a ARME. ARME não de arma, né? ARME. Mas é para ficar mais fácil de lembrar. Tá? Sim. A é de ampliar, R é de reduzir, M é de manter e E de eliminar. E aí, eu vou começar a olhar para cada uma das minhas contas. Eu vou começar. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, que eu vou pegar aqui de uma pessoa que eu assessorei uma vez, tá? Eu Uhum. cheguei e falei, ó, você precisa escolher agora o que você vai fazer, porque assim, tá acima dos 60%. Aí começou assim, TV a cabo, nem a pau que eu vou tirar. Eu amo ver televisão. Eu falei, não, tá bom, não tem problema, você não precisa tirar a televisão. Só que tem uma coisa, você vai precisar ficar 3 dias sem comer. Não, como assim eu vou ficar sem comer? Eu falei, então você tá vendo como você pode ficar sem televisão? Boa. Muito bom, muito Ficar bom. sem comer não dá, mas ficar sem televisão não é um Deus nos acuda. E olha, é temporário. Isso não significa que tem que ser para o resto da tua vida, mas você precisa se organizar, você precisa mudar os teus hábitos. Ah, Uhum. então você está me dizendo que nesse momento eu vou ter que cortar a TV a cabo, mas é só duzentão por mês. Falei, então, só que 200 por mês, a gente está tirando aqui aproximadamente 5 a 6% do teu salário líquido. Olha que legal, né? Para chegar nos 60 tá ficando bom isso aí. Vamos tirar mais 200 de algum lugar. E aí, cara, você começa a cavocar, você começa a entender o que está acontecendo. E aí vai falar, mas, por exemplo, porque assim, existem contas que você tem controle e outras você não tem. E isso é uma decisão que você precisa tomar na questão da priorização. Por exemplo, eu não posso imediatamente trocar o valor do meu aluguel, Sim. que está lá na sobrevivência. Não dá, não é imediato. Eu vou precisar avisar, vou sair para um lugar menor, vou tentar negociar, mas enfim, não é uma coisa que eu mudo. Por quê? Porque não depende de mim, não depende do consumo. Isso significa que se você morar um dia na tua casa de aluguel, ou se você morar os 30 dias do mês, você vai pagar o mesmo valor. Se você for sair de férias, não adianta avisar o proprietário, eu estou saindo de férias, eu não vou usar o imóvel, então vou pagar menos aluguel esse mês. Né? Seria bom se fosse assim. Infelizmente não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, você não tem condições de mexer nisso. Por quê? Porque não está ligado ao consumo. Agora, a tua conta de energia, ela está ligada a consumo. Se Uhum. você consumir menos, a conta vai vir menor. Então, qual é a prioridade que eu preciso dar? A prioridade é sobre consumo. Tudo aquilo que eu consumo está na minha mão. Tudo aquilo que não é consumo, cara, eu não tenho o que fazer. Tá? Então, até dá para fazer, mas no mais longo prazo. Aqui a gente está falando de arrumar no curto prazo. Então, se preocupa com aquilo que você consome. E aqui a gente vai falar um pouco de consciência ambiental também. Porque, Uhum. afinal de contas, não é normal você ficar 1 hora no banho. Definitivamente não é normal. Você está gastando. Quem tem energia ligada lá no chuveiro, se você for ver, o maior vilão hoje de energia é o chuveiro elétrico. A galera acha que é ar-condicionado. Não é. É chuveiro elétrico, porque a resistência de chuveiro é, assim, punk. Ah, mas o meu chuveiro é a gás, então beleza, eu posso ficar 1 hora. Então, né? Mas não é só energia elétrica, água também, né? Então, por uma questão de consciência ambiental, banhos mais curtos. E tem um negócio que eu vi que eu achei super legal, mas aí também é exagero demais. Eu não sei se você já viu isso. Banheiro, ducha com timer. Você programa no celular, é muito louco isso. Mas também para mim, passou do limite. Mas, Eu já de tinha toda visto forma, aplicativo que apita já, assim, mas que é vinculado ele à desliga. ducha, não. Nunca tinha visto. Sei lá, Ele desliga a imagina ducha daqui. e você não consegue ligar por 5 minutos, tá? Nossa senhora. É muito legal. Tem, se Tratamento vocês de choque, procurarem aí, tratamento de choque. Mas se eu vocês acho bacana, procurarem, assim, ó. procura aí, ó, ducha com timer, aí você vai ver, né? Mas assim, é tratamento de choque, isso para não literalmente, tá? Metaforicamente Sim. falando, Aham. mas assim, é tratamento de choque para aquele cara que não consegue se Ah, organizar, né? exato, exatamente. Mas, enfim, aí Vou tem gente que procurar fala assim, depois. não, pô, meu banho é rapidinho. Cara, mede. Mede que muitas vezes você vai tomar um susto. Você acha que são 5 minutos, na hora que você vai ver, você tá meia hora no banheiro e não Exato. percebeu.
principalmente no inverno, que a gente liga a água, deixa lá até esquentar para poder entrar. Não vem que não tem, todo mundo faz isso. Né? Espera a água esquentar, ninguém sai já entrando lá, aquela água Jamais, geladora. jamais. Deixa a água cair lá. Cara, aquela água que está caindo, para quem for mais assim, sovina mesmo, mete um balde lá, guarda essa água para lavar um quintal, qualquer coisa, porque aquela água vai pro ralo. Né? Exato. Então, Exatamente. isso para quem for mais sovina. Mas, enfim, cara, o ideal é não faz isso. Para quem tem chuveiro a gás, às vezes demora um pouco para esquentar. Para quem, no meu caso aqui, é solar. Né? Eu investi em painéis, eu tenho minha própria usina fotovoltaica aqui, que essa é uma dica que eu dou para o pessoal em termos de consciência ambiental também. Para quem tiver condições, vale a pena fazer a instalação de painéis solares e ter a Uhum. sua própria usininha, gerar a sua própria energia. Eu acho que é importante, faz bem para o meio ambiente, faz bem para o bolso também. Tá? Muito. Em geral, o payback disso, o tempo de retorno, o pessoal fala que é de 6 a 8 anos. Tá? O meu foi de 4 anos. Então, o meu já se pagou há algum tempo e continuam funcionando as placas, que é uma maravilha. De 2 em 2 anos, eu acho que é importante fazer uma limpeza das placas tal para, né, para manter a eficiência energética. E vamos lembrar que assim houve o desenvolvimento de tecnologia e as placas hoje estão com eficiência energética maior. Então, para quem tiver condições, vale a pena fazer um investimento aí em fotovoltaica, mas na hora de tomar banho ela demora para esquentar a água. Então, assim, no inverno usa um chuveiro elétrico, no verão você usa lá as placas Eu não fotovoltaicas para sabia que tomar banho. demorava para esquentar, não. Importante essa informação aí. Não, Porque demora um pouquinho. eu tô conversando com a Para quem tem. proprietária. Eu moro de aluguel, né? E É, aí eu tô conversando com a proprietária aqui, porque eu comentei com ela e com o irmão dela, né? Que é quem eu tenho mais contato. Eu falei, meu, a gente tem muito sol aqui na parte de cima da casa. Eu acho que seria bem bacana a gente colocar placa e tal. Eu posso até montar o planejamento para vocês, mostro como é que funciona, como é que funcionaria a economia e tudo mais. Aí o irmão dela falou, meu, super, super me interessa. Eu falei, mas bom saber. Esquenta é. no, Não, no dia isso a bota gente está fogo para falando esquentar. placa solar para quem tem boiler. Cuidado para não misturar as coisas, né? Porque são duas Ah, placas boa. solares. Uma placa solar para energia, e aí você vai usar o chuveiro elétrico com a Sim, sim, energia da sim. placa fotovoltaica. Faz Outra sentido, faz coisa é para o sentido. boiler. Então, você aquece a água do boiler, só que até o Hum. boiler passar pelo empenamento, aí ele Sim, demora um sim, pouquinho. sim. Faz Eu tenho os sentido, faz dois aqui, tá? Eu sentido. tenho placa tanto para o aquecimento de água, quanto para o aquecimento para energia geral, que eu uso para as luzes, Faz máquinas, em sentido. geral, vale a pena sim. Boa, boa demais, boa demais. Essa parte da organização, Boro, que você comentou, né, sobre o ampliar, reduzir, manter, eliminar, a gente você usou como exemplo, né, a questão da caramba, da TV a cabo, né? Mas às vezes não é nem uma questão de cortar, né? Às vezes é só realmente uma questão de reduzir. Tenho um caso de uma cliente que parecido assim, né? Quando a gente foi ver, eu falei para ela, falei assim, a gente precisa reduzir a quantidade, o quanto a gente está pagando com TV a cabo, né? Porque era um combo, né? Era a TV, mais a internet, mais o Internet. telefone. E aí ela falou, não, não tem como. Eu falei, não, me explica como é que funciona, porque realmente foi um valor que me assustou, assim, na hora que eu vi, eu falei, meu Uhum. Deus. Aí quando eu fui realmente casa de 1.000 metros quadrados. É realmente uma questão que a gente até comentou um pouco, né? O hábito de, poxa, eu quero assistir televisão, eu vou ter a sala. Uhum. Então, e não é que você vai tirar, né, Não, você a não TV precisa a cabo. eliminar, você pode Exato. reduzir, É que só uma faz parte redução. do R do E. E você vê. Show. Agora, tem uma coisa que eu acho que é legal, você comentou aqui e me veio aqui na cabeça. Tem muita gente que pode estar nos vendo aqui dizendo assim, cara, isso aí é peanuts, né? R$ 200, isso não vai me deixar mais rico ou mais pobre, então que se dane. O problema é o seguinte, se você for pensar assim, para todas as decisões que você for tomar, Hum, imagina quanto dinheiro você não está deixando de investir. exato. Então, Exatamente. assim, peanuts ou não peanuts, cara, é teu dinheiro. O dinheiro é difícil da gente ganhar, é fácil da gente gastar. Então, eu acho que a gente tem que ter assim um pouco de amor e carinho, né, pelo dinheiro que a gente Total. recebe, porque, cara, não é fácil. As pessoas, né, quando a gente fala aqui de trabalho, muita gente não para pensar nisso, né? Mas o que é trabalho? É você trocar o teu tempo, a tua energia, a tua dedicação, o teu conhecimento por dinheiro. Quanto tempo você levou na tua vida para conquistar o teu conhecimento, para transformar isso, né, em serviço para a comunidade, para a sociedade? Uhum. Isso tem que ser remunerado de alguma forma. Tudo bem, eu mesmo faço muito voluntariado, muito, muito mesmo. É, às vezes até eu fico me perguntando, será que está certo o que eu estou fazendo? Porque às vezes eu estou deixando de fazer uma coisa que poderia trazer dinheiro para fazer o voluntariado. Mas assim,
Eu acho que é importante também fazer o voluntariado, mas é difícil ganhar dinheiro, é suado para ganhar o dinheiro. E aí, cara, você vai tratar desse jeito, ah, não, mas é 200 aqui, 200 lá, 300 aqui, não, pô, eu tenho muito dinheiro, eu não tô nem aí. Muita gente tem muito dinheiro, não tá nem aí, perdeu tudo. Então, Exatamente. assim, não é uma Exatamente. regra. Existem casos de caras que, assim, ganham a rodo e entra 2, 3 milhões por minuto. Não tem tanto Neymar por aí no Brasil, né? Aliás, nem ele não tá no Brasil, mas assim, não é fácil ganhar o dinheiro para a grande maioria das pessoas. Então, cuida dele, não custa, né? Ah, e se a gente for pensar até na questão de investimento, a gente estava comentando aqui sobre o INSS, né? Se você começar a investir, e aí, independente do qual que é o seu patamar financeiro aqui, o seu potencial financeiro, o quanto que entra, o quanto que sai, independente. Se você começar a investir, a gente estava falando sobre, eu estou com 33, vou imaginar daqui, sei lá, me aposento daqui uns 30 anos. Se você investir R$ 200 por mês, que seria, como a gente falou, que, não, são peanuts, né? São só R$ 200. Mas se você guardar esses R$ 200 por 30 É, anos, o seu eu do futuro vai te você não precisa nem agradecer. aprender a fazer cálculo de juros Então, compostos. não, nem precisa, nem precisa. Já saiba que vai ser muito dinheiro. Não vou falar aqui para depois ninguém falar que não, tomar um strike aí também da Ancord ou de qualquer outro CVM vir falar que a gente Não tá pode. Não, ninguém aqui está dando gerindo. dica de investimento, por isso Exato, que pelo amor de ninguém Deus. está falando de investimento, porque assim, outra coisa, cara, esse negócio de investimento, assim, para ser muito honesto, tem muito aluno que vem me procurar. Tá bom, eu não sou um gênio, um grande expert, eu não estou vivendo hoje o dia a dia de uma corretora. Uhum, Então, assim, confesso que eu estou até mais afastado do que eu deveria. Mas quando eles vêm me perguntar a receber, que é aquela história que eu já comentei, muita diferença na tua vida, de verdade, cara, quantos bilhões de reais você está investindo para esse 1% fazer tanta exatamente. diferença? Então, cara, fica feliz com os 12 que você está ganhando. Para que você vai arriscar muito mais? Então, assim, olha para os teus objetivos, né? Se planeja, curto, médio, longo prazo, onde que eu vou investir, bota o dinheiro lá, você quer ser um buy and hold, beleza. A que empresa que eu vou? Bom, aí você vai fazer uma análise fundamentalista, você quer fazer uma grafista em curto prazo, vai ser feliz, mas assim, a gente não vai ficar aqui dando dicas de empresa, nem dicas de investimento, aqui a gente não está falando em asset allocation, né? Não está falando, põe CDB, põe em tesouro, põe COI, compra título Título de de capitalização. capitalismo. Não, né? Aqui a gente não está dando dica de investimento. O que a gente está falando é você precisa aprender a guardar dinheiro. E até mesmo antes de você começar a investir, se você não guardou dinheiro, você vai investir o quê? Exato, exatamente. Né? Então, cara, Exatamente. você está ganhando 12% na renda fixa, tá feliz com isso, tô. Pronto. Mas eu podia ganhar 14 na renda variável. Tá tudo bem, podia, mas se te interessa esse Um passo de risco, cada vez, vai um fazer, passo de cada vez. né? Agora, é importante diversificar? Nem isso eu vou discutir, porque se você for pegar, tem alguns autores, a exemplo dos axiomas de Zurich, que essa é uma leitura aí que muita gente já deve ter feito, se não fez, vale a pena fazer, os axiomas de Zurich. Lá eles falam assim, você estuda o mercado. Aí você vai fazer o quê? Em vez de você, depois de ter estudado, ir lá botar o dinheiro onde você sabe que você estudou, você vai ficar diversificando. Para que você estudou, então? Né? Se você já sabe onde está o negócio, vai lá e põe. Por outro lado, a gente ouve muito falar da diversificação, aquele negócio todo. E aí, também, assim, quando o pessoal me pergunta, mas o que eu faço? Né? Vale a pena arriscar? Não vale a pena arriscar? E aí, cara, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Quanto que você está falando de arriscar? Normalmente é pouco dinheiro. Não, beleza, legal. Qual é o melhor momento de você arriscar? Agora que você tem 20 anos e não tem obrigação com nada, mal e porcamente você tem que lavar a tua cueca, ou você vai se preocupar em arriscar no dia que você tiver um filho dependendo de você? Não, é melhor eu arriscar agora. Por que você está com medo de perder? Quanto que você acha que você vai perder? Isso vai fazer diferença na tua vida? Então, assim, o melhor momento de aprender é enquanto você está mais jovem e não tem pessoas dependendo de você. Agora, tem gente que, assim, não tem filho, mas tem os pais. Uhum. Então, assim, também não dá para arriscar. Agora, quando você ficar velho, não tem mais nada, ninguém mais depende de você, você está feliz, só você, cara, é hora de você arriscar de novo. Então, qual é o melhor momento de você arriscar? O momento em que você não tem gente dependendo de você. E normalmente isso acontece quando você é muito jovem e quando você é muito velho. Muito velho.
Aí tem muita gente que fala assim, não, mas quando você está muito velho, não é bom arriscar. Né? Mas, desculpa, por que não? Né? Falar de risco é diferente de falar de investimentos de curto ou longo prazo. O que não dá é para você, com 80 anos, fazer um investimento num PGBL para obter benefício fixo, né, de uma coisa que você não está mais nem trabalhando, então você não tem nem o benefício e vai tirar daqui a Não tem nem 10 tempo. anos. Exato. Tem nem mais tempo. Aí não, né? Então, assim, cada investimento tem o seu objetivo, tem o seu momento. Então, assim, não tem o que é bom, o que é ruim. O que é bom para mim é ruim para você, o que é ruim para você é bom para mim. E, assim, o importante é você conseguir guardar dinheiro. Conseguiu guardar, tá de parabéns. Onde você vai investir? Aí vai Eu procurar acho, um CFP que vai te ajudar. eu acho esse ponto bem legal que você pode vem falar com a gente, vem falar com a gente. Eu acho esse ponto bacana, Boro, que você trouxe, né, do não tem um investimento ruim ou bom, ou o que é bom para mim pode ser ruim para você, porque eu acho que vai muito atrelado ao que a gente estava falando no começo, né? Depende muito de onde você quer chegar, depende muito de qual objetivo você quer. Porque às vezes a gente pode até ter, vamos colocar assim, né? Tirando coisas de papéis, né? Não querendo levar muito para esse lado da conversa. Mas imagina que a gente pode fazer investimentos aqui, a gente pode até investir junto na renda fixa. A gente está colocando em coisas relativamente parecidas, mas com vencimentos diferentes, talvez não vá atender a sua necessidade. Então é muito mais importante você entender o que que você quer fazer com esse dinheiro do que aonde você vai investir ele, né? Eu acho que a gente está bem alinhado em relação a essa questão do parabéns que você já está guardando, É já estamos isso. muito bem. Aí eu pergunto para o meu aluno, e aí, cara, o que você quer ser? Eu falo, puta, eu quero ser rico. Eu falei, legal. Você quer ser rico para fazer o quê? Ah, não sei, mas é rico morto, né? Eu falo, cara, se você tiver, se dinheiro não fosse, né, uma, que eu acho que esse é um ponto legal também da gente começar a pensar quando a gente fala sobre objetivo, fala sobre sonho, né? Ah, se hoje a gente usa o dinheiro realmente como moeda de troca, mas há não muito tempo atrás não era assim, né? Eu plantava rabanete, você tinha galinha, a gente trocava pelas nossas necessidades, era isso, a gente vivia de escambo. É, e eu temo Então, que a gente vai voltar um pouco nisso, hein? então, eu tô vendo também, tô vendo as mudanças aí que eu fico assustado. Mas é um negócio que eu falo assim, ó, qual que foi a ideia, né, se a gente for falar um pouco de história, a ideia do dinheiro era nivelar, né? Ah, a pessoa que tinha galinha, ela se sentia lesada com o cara que tava só entregando rabanete. Então a gente vai fazer algo que nivele tudo, vamos fazer aqui o papel. Só que o dinheiro é isso, ele é só um papel, ele é uma moeda É, de troca. Hoje em dia, nem existe papel mais é, né? uma Tá diferença falando grande que do... o dinheiro, na verdade, ele veio por uma questão de acúmulo de capital, né? Quer dizer, só Uhum. trocar não resolve, você precisava Sim, acumular sim, sim, sim. capital, então, né, o dinheiro veio também por causa disso. E considerando que o dinheiro é para acúmulo de capital, beleza. Então a gente precisa aprender a guardar dinheiro, mas a guardar dinheiro para quê? De novo, né? Quais são os teus objetivos, curto, médio, longo prazo? O que você quer fazer com o teu dinheiro? Porque assim, às vezes vem né, uma aluna minha, jovenzinha, fala: ah, não, porque eu estou guardando grana, porque eu quero fazer o casamento dos meus sonhos, por hipótese aqui, tá? Quero Uhum. fazer o casamento dos meus sonhos, tá? Eu falei, pô, legal, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20 anos. Você vai casar com quantos anos? Ah, eu quero casar com 25, por hipótese. Tá namorando um tempo, por hipótese, tá? Legal. Então, assim, o teu horizonte são 5 anos. Não adianta você fazer um investimento para 10 anos. Você vai Exato, tirar o dinheiro, vai tirar o exato, é dinheiro exatamente antes. isso. Então, o teu horizonte é 5. Se teu horizonte é 5, vamos fazer matemática básica aqui. Quanto dinheiro você precisa para fazer o casamento dos teus sonhos? Pô, tá, preciso de, sei lá, 1 milhão. Pô, beleza, 1 milhão de reais você precisa. Cara, você precisa juntar 1 milhão em 5 anos, você acha mesmo que vai dar? Exato, faço. Esse assim, ó, a vida do planejador é essa daí, de outra também. Às vezes eu falo, né? O nosso papel é realmente ajudar o nosso cliente a alcançar o que ele está buscando. Mas eu falo, o meu trabalho como planejador financeiro é quase o trabalho do médico. Então, às Uhum. vezes, é trazer notícias não tão agradáveis, né? Ó, em 5 anos, 1 milhão vai ser difícil. Eu explico qual que é o esforço que a pessoa tem que fazer. Faço a conta, até pensando de repente em juros compostos, mas eu falo, ó, você tem que fazer X por mês. Você acha que é possível? É X% da sua renda, é tanto que você vai ter que investir anualmente, né? A gente faz bastante coisa anualizada também. Então, você vai ter que investir X por tempo, são 5 anos. A gente está nessa disposição? Já tive clientes já que vieram com vários objetivos, na hora que eu fui fazer as contas, eu falei assim, ó, a gente tem que investir 112% do seu salário só para esses três objetivos, fora seu padrão de vida, fora tudo, 112%. Eu falei, não, não vai rolar. Eu falei, Então, vamos aí você ajustar começa. aqui. Então, vamos olhar para o teu CID? Vamos olhar Exato, para o eu teu gostei CID dessa, banco. anotei aqui. Então, ó, não vai ser 60, vai ser 50% aqui, não vai ser 10, vai ser 5. Então, vamos combinar que você vai ficar 5 anos sem se divertir, você vai aguentar isso? Exato.
Vamos combinar que durante 5 anos nada pode acontecer de errado com você? Cara, não está na tua mão. Isso é macroambiental. Então, assim, não dá para você ficar planejando aquilo que é inalcançável. Então, a gente precisa trazer para a realidade, e o orçamento é legal justamente por causa disso, porque o orçamento ele vai te permitir fazer uma visão mais macro, né, dessa realidade e tentar identificar, né, como é que você vai fazer para fazer caber, para realizar os teus sonhos, para que as coisas realmente aconteçam, né? Uhum. Show de bola, Boro. Show de bola. Gostei pra caramba, senhor. Anotei coisa pra caramba. Não vou roubar, né? Você já jogou aqui, já patenteou, jogou no ar, tá nas redes com data e hora. Mas você sabe que falar é Mas eu fácil, gostei né? bastante. Eu Fazer gostei bastante. E assim, uma das coisas que eu quero mas assim, de verdade, falar assim para a galera que está aqui nos assistindo, pessoal que vai ver depois também, meu, não funciona de forma rápida. Isso é uma aprendizagem. Educação é longo prazo. Uhum. Não adianta, você vai errar na primeira vez, você vai errar na segunda, você vai errar na terceira. Na hora que você errar 6 vezes, normalmente você vai dizer, essa coisa não presta, é uma porcaria, isso aqui não serve. Não. Na verdade, funciona e funciona muito bem. É que você não conseguiu se adequar ainda. Continua persistindo. Porque, assim, leva muito tempo para a gente mudar os nossos hábitos, É para a isso que eu gente. vou falar. É Então, hábito, assim, né? vai aos poucos, não sai desistindo logo de primeira. Ah, não consegui fazer o 60, 10, 10, 10. Ah, esse negócio é muito complicado. Não, não é. Persiste. Lembrando, isso é meta. No começo não vai dar, depois você vai bater cabeça, depois você vai para o ARM. Deixa eu tentar arranjar isso aqui. Não, isso aqui não dá para eu reduzir. Não, não dá. Até dá, mas é que você não entendeu que dá. Tudo bem, no primeiro mês não vai dar, no segundo não vai dar, no terceiro bota a mão na consciência. Não, isso aqui eu vou ter que fazer um esforço maior. Eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer para poder fazer as coisas que eu preciso fazer. E aí você começa a se organizar, a coisa começa a funcionar. Então, esse nosso bate-papo é muito legal, mas assim, isso aqui não é, tipo conversinha de YouTube que você sai, aplica e pronto, está resolvido, sua Não vida é é uma fórmula maravilha. mágica, exato. Não é, vai demorar, vai ser difícil, você vai tomar porrada, não vai conseguir, Exatamente. tá? Você vai ficar com uma dúvida desgraçada em qual conta eu devo pôr, é economia ou é sobreviver? Vai errar, mas assim, você vai errar uma, duas, três, 10, mas você começa a criar consciência. E isso é o mais importante. Então, Total. assim, eu vou fazer uma analogia aqui, aquelas pessoas que gostam de emagrecer. Então, assim, eu vou, a partir de segunda-feira, começar a fazer uma dieta. Na terça-feira eu quero estar magro. Não vai! Leva tempo, cara. Você Não vai ter que tem ir para nem academia, vai como. ter que correr, vai ter que andar. E, assim, quiçá 6 meses depois você vai perder 200 gramas, vai olhar para a balança e vai falar, não funciona. Não, calma, persiste, porque é um negócio de longo prazo. Você só vai perceber que você perdeu peso depois de um ano. E assim, ao longo do processo, é muito duro, é muito difícil, porque você está mudando o hábito do consumo está sendo alterado. E assim, leva tempo mesmo, e a gente erra, porque assim, ah, caramba, estou indo lá na casa do fulano, vai ter um churrasquinho, eu não vou comer nada. Você vai ser um cara antissocial por causa disso. Não, come, mas não precisa também acabar com a churrasqueira, né? Come um pouquinho, vai, né? Vai se organizando, vai entrando no eixo, vai mudando o hábito devagar. Então, assim, Uhum. mudança de hábito financeiro é mais ou menos como essa questão da mudança de hábito da tua alimentação. Leva muito tempo, é muito difícil mesmo, né? Mas tem que persistir, tem que Sim. tentar, tem que fazer, tem que olhar para isso. Acho eu que se as pessoas fizerem o ICO, CID, ARM, são as letras que a gente utilizou aqui, elas vão conseguir se organizar, possivelmente vão precisar de ajuda, porque nem sempre conseguem fazer isso sozinhos, mas assim, de novo, no dia que você está doente, você, sei lá, toma um remedinho, mas não funcionou, aí você começa a ficar pior, aí começa a pior, você fala, meu, não dá, eu vou ao médico, né? Você começa a se organizar financeiramente. Não dá, não funciona, não dá. Cara, vai procurar um especialista. É isso que tem o CFP aí. Né? Então, não é fazendo propaganda. Tá? Meu objetivo aqui nem é esse, a gente nem combinou isso. Mas, Sim. assim, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu estava aqui com o Luan e jogando conversa fora e eu nem sabia, né, exatamente que era CFP, que vocês estavam trabalhando dessa forma, mas assim,
Se vocês pegarem os meus textos, que eu ponho lá nos lugares onde eu publico, sempre eu falo isso. Cara, vai procurar um especialista. Se você não consegue dar conta sozinho, pega um especialista. Ah, não, mas o especialista é muito caro. Meu, mas o especialista é muito caro por 3 meses. Passou disso, já começa a valer o investimento. Então, assim, não é Uhum. gasto, é investimento. Total. E Total. vai retornar para você. Você não consegue fazer sozinho, pega uma ajuda. Você consegue fazer sozinho, beleza. Só que em algum momento você vai precisar de uma ajuda. É, Então, assim, é uma coisa que eu falo, né? Não fazendo propaganda, obviamente, do nosso trabalho, mas eu falo isso para tudo. Cara, é sempre bom você ter um especialista, né? Não posso ser muito presunçoso de achar que eu vou fazer tudo. É bem o que você falou. Pô, fiquei doente, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio aqui. Continuou, persistiu, eu vou no médico. Isso serve pra tudo, né? Ah, bati meu carro, sei lá, aconteceu algum negócio. Eu sou fuceiro, eu posso abrir o capô aqui e dar uma mexida. O negócio começou a ficar ruim ainda, eu vou no mecânico. Não vou então, pensar, agora, deixa, vamos deixa eu usar resolver logo. vamos usar esse teu exemplo. Ah, eu sou Uhum. fuceiro. Você vai lá, abre coisa que você não devia ter aberto, vai dar uma caca gigantesca. O custo de você Total. arrumar essa porcaria é 3 vezes maior. Era melhor você não ter botado. Total, total. Exatamente, exatamente. Igual com finanças. Pô, eu manjo pra caramba. Aí vai lá, se arrebenta inteiro, depois vai lá e quer. Aliás, assim, eu também trabalhei. Hoje eu não faço mais consultoria, eu faço mentoria hoje, tá? Uhum. Mas eu já trabalhei com consultoria. Depois de ter trabalhado com consultoria, eu costumo dizer o seguinte: os meus contratos de consultoria são assim: uma página dizendo o que eu faço e 99 páginas dizendo o que eu não faço. Porque você entra para dar consultoria, o cara acha que você vai resolver o problema dele, da vida dele. Só que Sim. assim, o cara levou 10 anos estragando a vida dele, ele quer que eu resolva em um mês. Às vezes Não eu dá. 10 até, anos fazendo. assim, me corrigindo aqui, galera, pelo amor de Deus, não fusse na sua vida financeira para depois vir falar com a gente, porque eu lembrei exatamente esse o problema, né? Tava Né? ok, Tem que tomar era cuidado. só direcionar para cá, mas aí mexeu na válvula errada, destruiu Ó, o que eu tudo, costumo dizer é o eu tenho que seguinte: em reconstruir. relação a carro, moto, essas coisas, cara, você quer lavar sozinho, beleza. Passou disso, bota na mão do especialista, vai. Boa. Boro, foi um prazerzaço falar contigo. A gente Legal. falou bastante, mas, putz, gostei muito. Anotei coisa pra caramba, principalmente a parte dos nominhos aqui, das siglinhas que você bolou. Achei muito legal mesmo. Parabéns. Não só, né, obviamente, por toda a trajetória, mas pela vontade é nítido que dá, que você tem gosto de passar o conhecimento para frente, né? Isso acho que é o principal quando a gente está falando sobre finanças num mundo, né? Mas principalmente num país que é tão carente em relação à educação financeira quanto o nosso, né? Costumo falar que se a gente, todo mundo se juntar para fazer com que a maior parte tenha educação financeira, nossa, economicamente falando, a gente vai ser tão melhor, a gente vai ter gente tão mais feliz, tão mais realizada, né? Que eu acho que é realmente o ponto principal, né? Tem Posso falar algum uma ponto? coisa aqui, À vontade, à vontade. antes dos meus complementos aí? Deixa é que um assunto que é legal, cara. O que acontece é o seguinte: muita gente, e eu ouço isso de muita gente mesmo, tá? Não, porque o mercado funciona das pessoas que não têm dinheiro, porque o banco depende disso, e que o mundo é melhor com as pessoas sem educação. Esse é um erro gravíssimo, porque assim, como é que funciona um banco? Para falar assim o básico, o banco é intermediário financeiro. Então ele tem de um lado o tomador de recursos, do outro lado tem lançador de recursos. Lançador é o cara que bota o dinheiro no banco. Tomador é o cara que busca o dinheiro no banco. Por que as pessoas pegam o dinheiro do banco? Pegam para fazer alavancagem, pegam para fazer um monte de coisa. Não precisa necessariamente ser porque está desesperado precisando de dinheiro. Às vezes não é porque precisa, às vezes é para fazer uma alavancagem, para empreender, para fazer coisas Uhum, boas. A gente não precisa ficar olhando para o lado negativo o tempo inteiro. Ah, mas e lançador de dinheiro? Pô, lançador de dinheiro, o cara está com dinheiro sobrando, aprendeu a fazer orçamento com o Borô, vai lá e sobrou dinheiro, vai fazer um investimento. E vai ter uma empresa lá fazendo a captação de recursos. Então, essa ideia é, errada que a gente tem de que o mercado funciona com um ganhando, o outro perdendo, é uma ideia assim muito antiquada e muito simplista de como funciona o mercado. Então, uhum. assim, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, meu, o mundo não vai acabar se você aprender a organizar teu dinheiro e começar a guardar. O banco não depende de você, né? Porque você está inadimplente. Aliás, a inadimplência é uma das piores coisas que tem para o mercado, porque você não gira economia. Então, assim, ninguém gosta de você que não tem dinheiro.
É melhor que você tenha bastante dinheiro. Nenhum mercado, nenhum banco está feliz com gente sem grana. Então, por isso que eu falo muito aqui sobre orçamento, eu falo sobre investimento, essas coisas, porque assim, é bom as pessoas estarem financeiramente educadas para que elas possam ter um futuro melhor, para que elas possam passar isso para os filhos, para que as crianças possam crescer com consciência financeira e não ficar dependendo principalmente de governo. Faz todo sentido. Boro, obrigado demais, demais, demais. Aprendi pra caramba. Já vou deixar aqui, né? Já avisado aí pra você que você vai receber um monte de gente aí depois te chamando. Mas, galera, quem quiser chamar, né, o Boro pra bater um papo, entender um pouco mais do trabalho dele, né? Já era. Se você não queria, você se ferrou. Tem aqui o arroba dele aqui embaixo do rostinho dele aí, Ai, ai, pra ai. você no YouTube. Então, segue ele lá, né? Tenho certeza que ele tem bastante conteúdo bacana, bastante coisa que ele pode dividir com vocês, né? Não sei se de repente eu poderia estar fazendo essa propaganda aqui, Boro, mas já era. Não, Você já tranquilo. Mas teve assim, essa liberdade. porque assim, como eu sou professor, assim, eu passo muita informação para mercado, tá? Então, Uhum. assim, eu tenho podcast que vai para a rádio todas as Ah, que legal. terças-feiras na Rádio Brasil Campinas, Top. e assim, cada, cada semana é uma reflexão, tá? Mas é um podcast semanal. Eu hoje estou escrevendo para Space Money e normalmente é mensal que eu faço, mas também são reflexões, não é matéria jornalística, são Aham. reflexões que nós fizemos hoje aqui. E assim, todo o material, eu atendo muito canal de televisão, rádio, essas coisas, para passar informação, porque eu acho que esse é o meu papel na qualidade de educador. Então, assim, para quem tiver interesse nas coisas que são produzidas, depois eu vou falar de mais uma coisa que é legal, entra no meu site. Então, meu site é www.boro.com.br. Assim, Aí tem lá todos os canais, tem tudo que sai de vídeo no YouTube, tem tudo que sai no podcast ali, tem no Spotify, dá para bacana. ouvir no carro, é um negócio legal. As matérias que eu participo, jornalísticas, também estão todas ali em forma de leitura. Saiu recentemente uma na Tribuna Liberal que ficou bem bacana, bem legal. Para quem é da região de Campinas, possivelmente no final de semana que vem vai sair no Metrópole do Correio Popular, vai estar saindo uma matéria também que eu ajudei, que eu colaborei, falando justamente sobre orçamento, sobre guardar dinheiro, essas coisas, eu acho que vale a pena. Então, quem tiver afim, quem quiser, entra lá no site, a informação tá lá, é de grátis, né? Né? Fica aí à disposição. E assim, um dos trabalhos que eu fiz, e eu me orgulho muito de ter feito, mas infelizmente foi um projeto que eu tive que parar, educação financeira em tirinhas para as crianças. Tá? Jovem e adulto também curte. Aham. Tá no Insta, quem quiser ver, @econonina. Nina é o nome da menina e ela tem o Kiko, que é o amiguinho dela lá. E assim, eu fiz, acho que são 35 quadros ali. Quem tiver afim, @econonina, vai lá dar uma olhada, tá lá no meu site também. Mas assim, são essas dicas, essas coisas, mas assim, em 4 quadrinhos, é um negócio super curtinho, super legal. Quem é professor, o acesso é gratuito, é entrar lá, puxa a tirinha, leva para os alunos, Ah, faz a que leitura, bacana. discute com a molecada. Então, assim, lá tem consciência ambiental, tem consciência social, tem consciência financeira. Então, assim, é um trabalho super legal, tá tudo lá, é gratuito, abusem. Meu papel é esse, é levar a educação para a galera, isso é o que me traz felicidade, esse é o meu prazer de estar aqui e motivo de eu ter aceitado também estar com vocês. Espero que Maravilha. vocês tenham curtido. Eu curti pra caramba. Com certeza a galera que tá assistindo a gente também, e quem vai assistir gravado também. Boro, foi um prazerzaço de novo. Valeu. Meu, tenho certeza que a gente vai trocar bastante. A gente falou depois que a gente já bateu um papo, então a gente com certeza vai conversar bastante, né? Acho que tem bastante coisa que a gente pode trocar aí, né, para agregar tanto para um lado quanto para o outro. Com certeza a gente consegue criar coisas bacanas aí juntos. Galera que tá assistindo a gente aqui ao vivo, né, que acompanha a gente até aqui, obrigado, né, pela participação. Não esquece de deixar o seu likezinho, né? Que aí para você está aparecendo, né, para não esquecer. De repente, se você quiser ter uma avaliação financeira sem custo, né? O Boro tá dando várias coisas de grátis aí, né? Vou fazer aqui também. Tem um QR Code aqui em cima, né? Acho que dá, não sei de qual cabeça que tá em cima aí o QR Code, mas tem um QR Code, então se você de repente quiser ter uma avaliação gratuita da sua vida financeira, né? A gente faz um pouco essa visão orçamentária para entender como é que tá, né? Não vou usar o CID aí do Borô, mas
É um pouco parecido, né, o que a gente faz aqui para ter um pouco da ideia de como está a sua vida financeira também. Tá aqui em cima, né? Só escanear o QR Code. Não esquece de deixar o like, obviamente, se inscrever no canal para a gente poder trazer sempre conteúdo para vocês. A gente está além daqui do YouTube, a gente também está no Spotify, então se você de repente não quiser ficar vendo a nossa cara, né, você pode só escutar a gente. Então, manda esse conteúdo que eu tenho certeza que você tem alguém que vai fazer muito sentido ouvir o que a gente está falando aqui. Quanto mais a gente propagar a educação financeira, melhor para você que está ouvindo a gente, melhor para as outras pessoas também, obviamente melhor para a nossa sociedade, futuro dos filhos e futuro do nosso país. Galera, valeu demais, de novo, Boro, obrigado demais pela presença, obrigado por ter aceitado aí o convite. Com certeza a gente vai ter espaço aí para trazer você de volta aqui para a gente bater mais papo. Que eu De bola, gostei valeu, pra legal, caramba da gente obrigado. conversar. Valeu. Galera, valeu. Até uma próxima quinta-feira. Obrigado e até mais. Valeu.